E aí, pessoal, beleza? Professor Anderson aqui para mais uma aula de matemática. E continuando aqui o nosso exemplo de geometria, hoje nós vamos estudar triângulos. Gente, triângulo. Todo mundo já sabe o que é um triângulo, certo? Mas hoje nós vamos começar a ver os elementos do triângulo. Então vamos lá, gente. O primeiro elemento que nós vamos ver são os vértices. O que são vértices, professor? Vértices são as pontas dos triângulos, certo? São as pontas. Ou, falando assim de uma maneira mais correta, nós chamamos de ponto, certo? Porque bem aqui nas pontas tem um ponto, beleza? Então, nós vamos chamar esses pontos por letras maiúsculas. Então aqui eu vou chamar de ponto A, ponto B e ponto C, certo? Então aqui é o vértice A, o vértice B e o vértice C. Então vamos colocar aqui nos vértices A, B, C. Próximo elemento do triângulo são os lados, certo? São os três lados. Então aqui, como nós representamos esse lado aqui, nós chamamos de lado AB, beleza? Lado AB. Então vamos colocar aqui AB. Lado, esse outro lado aqui, nós chamamos de lado BC. Lado BC. E esse outro lado aqui, nós chamamos de lado AC. AC. Se inverter a ordem das letras, não tem problema. Por exemplo, esse lado aqui é o lado AC, mas eu também poderia chamá-lo de lado CA. Não tem problema, certo? Agora vamos para os ângulos internos do triângulo. Os ângulos internos são, logicamente, como o nome já diz, os ângulos que estão dentro do triângulo. São internos, certo? E nós vamos representá-los pela mesma letra que está fora, porém com um chapeuzinho em cima para dizer que é ângulo. Então aqui, pessoal, esse vai ser o ângulo A, esse vai ser o ângulo B e esse vai ser o ângulo C, certo? Para diferenciar, se eu estou falando, para dizer se eu estou falando de ângulo ou de vértice, vai ter um chapeuzinho em cima. Se tiver um chapeuzinho em cima, você já sabe que é ângulo. Então os ângulos internos são esses: A, B, C. Agora os ângulos externos, certo? Os triângulos também têm ângulos externos. Os ângulos externos são esses ângulos que eu vou construir agora aqui mais vocês, Só lembrando aí, deixe logo um like se essas aulas lhe ajudam, certo? De alguma maneira. Compartilhe com seus amigos e comente aí, deixe aí nos comentários uma sugestão de vídeo para a próxima aula, ok? Então vamos lá, pessoal. Então aqui temos agora os ângulos externos, que são esses ângulos aqui, que nós vamos representar pela mesma letra, porém agora minúsculo, né? Um A minúsculo com o chapeuzinho em cima. Esse ângulo aqui vai ser o B minúsculo com o chapeuzinho em cima. E esse vai ser o C minúsculo com o chapeuzinho em cima. Então, os ângulos são esses: A, B, C, todos minúsculos, com um chapeuzinho em cima. São os ângulos externos do triângulo, certo? Continuando. Agora vamos para a classificação dos triângulos, certo? Os triângulos podem ser classificados de duas maneiras diferentes. Então a primeira vai ser através dos lados. Então, pessoal, o triângulo, primeiro nós temos aqui esse triângulo, certo? Que tem todos os lados iguais, ok? Então, quer dizer que esse lado é igual a esse, que é igual a esse, ou seja, esses triângulos têm a mesma medida, certo? Quando um triângulo tem os lados iguais, ele é chamado de equilátero, certo? Triângulo equilátero é um triângulo que tem os três lados iguais, certo?
E só para vocês saberem também, um triângulo que tem os 3 lados iguais também vai ter os 3 ângulos iguais, certo? Próximo triângulo é o triângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? Um triângulo que tem pelo menos 2 lados iguais é chamado de triângulo isósceles, beleza? Se ele tiver 2 lados iguais, ele é um triângulo isósceles. E aqui também, ó, se ele tem esses 2 lados iguais, esses 2 ângulos opostos também são iguais, beleza, gente? Ó, esse ângulo que está oposto a esse lado é igual a esse ângulo que está oposto a esse lado. E uma curiosidade, gente, ó, esse triângulo aqui, ele tem 2 lados iguais, esse aqui. Sim, ó, ele tem 2 lados iguais, ó, né? Ele tem 2 lados iguais. Se ele tem 2 lados iguais, então ele também é isósceles, certo? Então ele é isósceles e equilátero, certo? Se ele tiver 2 lados iguais e um diferente, ele é só isósceles, beleza? E aqui, ó, no triângulo isósceles, esse lado que é menor, ele vai ser chamado de base. Base do triângulo, certo? Próximo triângulo é o triângulo escaleno. O que é um triângulo escaleno? Um triângulo que tem os 3 lados diferentes, certo? Aqui vai medir, aqui vai ter uma medida, aqui vai ter outra medida e aqui vai ter outra medida. Os 3 lados diferentes é chamado de triângulo escaleno. E aqui ele tem os 3 lados diferentes e também os 3 ângulos são diferentes, certo, pessoal? Então agora vamos para a próxima folha, que vai ser a classificação dos triângulos, mas agora com relação aos ângulos, certo? Primeiro foi com relação aos lados e agora vai ser com relação aos ângulos, certo? Se um triângulo tem um ângulo de 90 graus, ele é chamado de triângulo retângulo. Se um triângulo tem os 3 ângulos menores do que 90 graus, ele é chamado de acutângulo, né? Menores, quer dizer, ó, menor do que 90 graus é assim, né? Ó, 90 graus, aqui formando uma quina. Menor do que 90 graus é pontudo, certo? Ó, que é um ângulo pontudo. Ele é um triângulo acutângulo. Eu costumo dizer assim, pontudo, que eu acho que fica mais fácil de entender, né? Ó, você vê um triângulo pontudo assim, ou seja, menor do que 90 graus, ele é acutângulo. E se for maior do que 90 graus, ó, se for assim, assim, já dá para perceber que não é tão pontudo, né? Ó, é mais aberto. Se ele tiver um ângulo assim, ó, um ângulo maior do que 90 graus, ele é chamado de triângulo obtusângulo, certo? Porque ele tem um ângulo obtuso. Então, vamos aqui para a próxima folha. Então, gente, ó, aqui vamos ver agora o teorema angular de Tales, certo? Teorema angular de Tales. Quer dizer o quê? Ó? Quer dizer que os 3 ângulos de um triângulo somados tem que dar 180 graus. Se eu pegar os 3 ângulos de um triângulo e somá-los, o resultado vai ser 180 graus. Para ficar mais fácil de vocês entenderem e de vocês de ficar gravado na memória de vocês, né? Eu fiz aqui um triângulo, certo? Para vocês entenderem a soma dos ângulos internos de um triângulo, eu desenhei aqui um triângulo e vou mostrar para vocês que se juntarmos esses 3 ângulos aqui, vai formar um ângulo de 180 graus. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou juntá-los, eu vou juntar os 3 ângulos. Como? Eu vou dobrá-los aqui, ó, vou colocar aqui para trás, certo? Ó, vou dobrá-los, colocando aqui para trás. E olha o que vai acontecer, ó. Viram? Formou que ângulo aqui? Formou um ângulo de 180 graus, ó. Certo? Juntei os 3 ângulos do triângulo, ângulo x, y e z, e aqui eu tenho um ângulo de 180 graus, né? Para quem não sabe, o ângulo de 180 graus é meia volta, ó. Tá aqui, ó, meia volta, 180 graus. Então, mostrei para vocês aí que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus, beleza? Então agora vamos ver um exemplo, ó. Então, calcule o valor de x.
Então vamos lá, gente, ó. Eu sei que a soma dos ângulos tem que dar 180, então é isso que eu vou fazer agora. Vou escrever 70 mais 80 mais x é igual a 180. Agora vamos resolver, ó. 70 mais 80, 150. Repete, mais x igual a 180. O 150 que está positivo vai passar para o outro lado negativo e vai ficar então x igual a 180 menos 150. Então, x é igual a 180 menos 150, 30 graus, beleza? Então, o valor de x é igual a 30 graus. Questão bem facinha aí, só para vocês entenderem. Próximo agora nós vamos ver o seguinte teorema, teorema do ângulo externo. O que diz o teorema do ângulo externo? Que se eu somar dois ângulos, o resultado vai dar igual ao ângulo externo que está oposto a eles, certo? Tem que estar oposto lá do outro lado. Se eu somar dois ângulos, o resultado vai dar o ângulo externo que está lá do outro lado, certo? Então, ó, tem aqui x e y e tem um ângulo externo oposto que é o A. Então, x mais y tem que ser igual a A, beleza? Então, vamos aqui para um exemplo. Qual é a medida do ângulo x? Então, eu tenho aqui dois ângulos, ó. Dois ângulos. E tem um ângulo externo oposto, que é 120. Então, o teorema diz que a soma desses dois ângulos aqui, 50 mais x, tem que dar 120. Então, vamos resolver aqui, ó. Vai ficar 50 mais x igual a 120. O 50 está positivo, vai passar negativo, então vai ficar x igual a 120 menos 50. X igual a 120 menos 50, 70. Então, o ângulo x mede 70 graus. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui com mais essa aula de matemática. Se você gostou, deixa o like aí, compartilhe com seus amigos, deixa um comentário. E continue me acompanhando no canal que você vai ficar fera em matemática. Valeu, pessoal, e até a próxima. Valeu, valeu, valeu.